nunca vai poder sustentar a sua própria vontade. Você vai, querendo ou não, já está determinado. Essa é a teologia calvinista. Tem horas que eu até penso se você realmente é calvinista ou não. Você faz ali uma espécie de marabalismo, mistura um pouquinho de arminianismo horas, há momentos que você parece ser calvinista moderado, eu não sei nem qual é a sua linha de raciocínio. Mas, vamos lá. Eu vou responder para você a sua pergunta. Você me perguntou quem foi que me disse que os calvinistas interpretam que a graça é irresistível assim, como eu falei no meu vídeo. Eu vou te mostrar. E eu não vou dizer simplesmente palavras minhas. Eu vou citar autores e teólogos, em específico teólogos de renome dentro da teologia calvinista. Porque seria muito fácil eu citar aqui uma série de arminianos e depois dizer, mas ele cita autores arminianos. Não, eu vou citar os calvinistas para você saber. Mas vamos lá. Segundo Roger Wilson, que é o único teólogo arminiano que eu vou citar aqui, Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. Vocês sabem, escrevi recentemente um livro cujo título é Uma Defesa ao Uso da Cobertura, Resgatando uma Doutrina Esquecida pela Igreja. O link para a compra do mesmo está aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Indico um canal, os canais do grande amigo irmão em Cristo, o pesquisador Marcos Lopes. Os links dos canais dele também estarão aqui embaixo na descrição, ok, meus irmãos? Eu pretendo ser lacônico em minhas palavras nesse vídeo, ok? Esse rapaz, o Natanael Araújo, né? Ele respondeu uma pergunta e um vídeo, né, que eu gravei há poucos dias no canal. Né? O título do vídeo dele, para vocês assistirem por completo, é Resposta a um Calvinista Mal Informado. Não é? Vocês sabem que eu discorri um pouquinho, né, sobre a questão da graça irresistível. E eu expliquei de forma clara, né? Acredito que sempre eu explico, né? Eu faço as minhas exposições de maneira muito clara, né? Clara como um cristal, né? E o rapaz não entendeu, ok? Qual o conceito de graça irresistível dentro da teologia calvinista? Natanael Araújo, eu pretendo ser sucinto aqui, ok? Quando discorremos dentro do aspecto da graça irresistível, que eu prefiro chamá-la de vocação eficaz, ok? Nós cremos, de acordo com a própria Escritura, que há dois tipos de chamados. O primeiro tipo de chamado é tido como chamado exterior. E o segundo tipo de chamado é o chamado interior. Isso está em consonância, por exemplo, com a carta aos Romanos, capítulo 8, verso de número 30, né? A corrente de ouro da salvação, como definiu um puritano. Deus chama os seus eleitos, mas ele os predestinou, os escolheu, não é? Ele tem os seus meios, mas ele determinou o seu fim também, de como realizar os seus propósitos eternos. E dentro desse campo de realizações, há dois tipos de chamados para trazer este eleito para a verdade do Evangelho. O primeiro tipo de chamado é o chamado exterior. O chamado exterior é aquele chamado onde um pregoeiro das Escrituras, onde não necessariamente um ministro do Evangelho, que é um pregador, né, está sobre um púlpito de uma igreja e chamando os pecadores ao arrependimento, mas qualquer cristão professo, né, que testemunha, que anuncia a fé cristã, a verdade do Evangelho, que é a testemunha do Evangelho de Cristo. Eles, no afã de Deus trazer os seus eleitos, eles anunciam o Evangelho ou eles pregam o Evangelho.
E eles anunciam ou pregam dizendo mais ou menos assim: arrependam-se, convertam-se. Só que dentro desse campo de chamado exterior, nós não sabemos quem são os eleitos do Pai. Todavia, há um tipo de chamado, que é tido como chamado interior. Esse tipo de chamado é um chamado específico. Logo, não é para todas as pessoas, mas apenas para aqueles que foram eleitas e predestinadas para a salvação na eternidade passada ou antes da fundação do mundo pelo próprio Pai. Então, esse tipo de chamado é um chamado interior que compete não mais a um pregador, não mais a alguém que está anunciando o evangelho, mas ao Espírito Santo quem convence o homem para esta realidade. Imagine comigo, um casal está andando pela rua e de repente a esposa entende que existe alguém chamando ela pelo seu nome. De fato, há alguém chamando, né, o casal, mas somente a esposa entende, ou pelo menos escuta esse chamado. O marido, por sua vez, pressupõe que é coisa da cabeça dela, que ninguém está chamando ela, mas eles continuam o caminho e a voz continua chamando. Eles param novamente e ela diz assim: alguém está me chamando. Percebe que o chamado foi para ambos, é um chamado exterior, mas o chamado interior somente ela sentiu e entendeu e compreendeu que de fato era uma mensagem para ela. Foi exatamente isto o que Charles Haddon Spurgeon, um pastor batista calvinista do século XIX, ele usou uma ilustração, né? Aliás, Spurgeon era expert, né, em ilustrar seus sermões de forma bem simples, bem detalhada, e ele disse assim: a galinha, ela tem distintos cacarejos. Quando os seus pintinhos estão em sua volta, ela tem um cacarejo, que pode ser tido como um cacarejo comum. Contudo, quando ela percebe o perigo e a ameaça se aproximando do seu terreno e dos seus filhotes, ela dá um tipo de cacarejo distinto do cacarejo comum. Por sua vez, aqueles pintinhos percebem o cacarejo distinto do cacarejo comum e aqueles que ouvem de fato saem correndo para debaixo das asas da proteção de sua mãe. Isso é uma perfeita ilustração do que é o tipo de chamado exterior e o chamado interior. Percebe? E nós cremos que não é algo que é tomado à força da pessoa. Veja bem, você disse, né, e apresentou teólogos, se eu não me engano, 2 deles, né, que foi o puritano Jonathan Edwards e o pastor presbiteriano in memória R.C. Sproul, onde eles disseram que a graça é irresistível, né? E você mais uma vez pintou uma caricatura, não é? E não entendeu o que eu disse no vídeo anterior. Quem quiser, pesquise no canal que está lá, bem detalhado qual é o conceito de graça irresistível na concepção calvinista. Mas veja bem, eu vou mostrar para você também teólogos, alguns deles calvinistas, né? E por que não dizer no decorrer da história da igreja, que de fato entendiam que a graça de Deus possa ou pode ser resistida. E depois você disse que o malabarismo parte da minha parte. Não. Eu perguntei para você assim o seguinte: Natanael Araújo, quem foi que te disse que nós calvinistas não cremos que a graça de Deus possa ser resistida? E de fato nós cremos que ela possa ser resistida. E eu vou apresentar para você. Veja este livro aqui de James Boyce e Philip Graham, chamado As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho. Olha, eu tinha muitos livros para apresentar e muitas fontes também,
mas uma questão de tempo eu escolhi apenas alguns. Veja bem o que esses autores eles citam. Vamos começar falando, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento teológico do século XVIII criado pelos puritanos, ok? Tipicamente calvinista. No capítulo 10, seção 1, a Confissão de Fé de Westminster declara sobre o chamado eficaz, ok? Ou, se preferir, graça irresistível. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, ele se agrada em seu tempo determinado e aceito em chamar eficazmente por sua palavra. Percebe que essa é uma expressão que é usada dentro da teologia reformada ou calvinista, chamada vocação ou chamado eficaz. Não necessariamente graça irresistível, ok? Por isso que no vídeo anterior eu disse que eu não me familiarizo muito com a expressão graça irresistível, ok? Vamos dando sequência. Olha o que declara a Confissão de Westminster. Em chamar eficazmente por sua palavra e seu espírito do estado de morte, no qual estão por natureza para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Assim, ele ilumina suas mentes espiritual e salvificamente para compreenderem as coisas de Deus, tirando o seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por seu poder onipotente determinando-os para o que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas, preste bem atenção aqui, mas, ora, o que é o mas? É um contraste, é uma ideia adversa. Preste bem atenção aqui, mas de maneira que venham espontaneamente, sendo para isso tornado dispostos pela sua graça. Confissão de Fé de Westminster, definindo muito bem o conceito de graça irresistível, ou melhor ainda, vocação ou chamada eficaz. Percebe? De maneira que venham espontaneamente. Veja o que declara Martinho Lutero, teólogo alemão, reformador do século XVI, no livro A Escravidão da Vontade, página 103. Quando Deus opera em nós, a vontade é transformada sob a influência doce do Espírito de Deus. Mais uma vez, ela deseja e age não por coerção. Preste bem atenção aqui. A vontade não age por coerção, mas por seu próprio desejo e inclinação espontânea. Veja o que diz o teólogo John Murray no livro Redenção Consumada e Aplicada, página 88. O chamado de Deus, por ser eficaz, traz consigo a graça operante pela qual a pessoa chamada é capacitada a entender ao chamado e a abraçar Jesus Cristo da maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. Você encontra essas citações na página de número 154 no livro As Doutrinas da Graça. Veja bem o que diz o teólogo Michael Wharton no livro A Favor do Calvinismo. Curiosamente, quem prefaciou foi o teólogo arminiano, Roger Olson, que você citou no seu último vídeo, que eu assisti todo ele, tá? Veja o que diz Michael Wharton na página de número 145. Enquanto graça irresistível evoca a imagem de uma causa e efeito físico, isto é, coerção, vocação eficaz, ele faz a distinção, ok? Daquilo que eu já discorri no vídeo anterior. Graça irresistível e vocação eficaz. A graça irresistível evoca a imagem de uma causa e efeito, isto é, coerção. Vocação eficaz sugere um ato de comunicar. Se eu grito fogo num teatro lotado, o efeito pode certamente ser poderoso, isto é, evacuando o local, mas não é o mesmo quando pessoas são forçadas a sair contra a sua vontade. De um lado, calvinistas corretamente insistem que a obra regeneradora do Espírito é mais que uma persuasão moral, uma tentativa gentil que pode ser complacente ou resistida. De outro lado, eles negam que essa obra seja coerciva. Páginas de números 145 e 146. Veja bem o que diz W.J. Seaton neste pequeno livreto, Os 5 Pontos do Calvinismo. Na página
de número 28. Acreditamos que não somente os homens e mulheres podem resistir ao Evangelho de Deus, mas de fato fazem. E tem que fazê-lo em decorrência da natureza deles. Assim, há necessidade de existir uma doutrina como a da graça irresistível. Em outras palavras, alguma influência maior que a nossa natureza, maior que a nossa resistência, precisa penetrar nossas almas, ou estaremos perdidos para sempre, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Percebe? Teólogos calvinistas que eu estou citando, que entendem que a graça de Deus pode ser resistida, sim. Voltando ao livro de Michael Horton a favor do calvinismo, na página de número 142, veja o que diz Horton. Tradicionalmente, a teologia reformada tem se referido a essa obra interior do Espírito mediante o Evangelho como vocação eficaz, não como graça irresistível. Resistível sugere coerção, o tipo de impacto causal que é exercido quando a força é aplicada a alguém ou alguma coisa. Como veremos, o calvinismo nega em termos explícitos que Deus coage as pessoas contra a sua própria vontade, seja para crer ou para não crer. Como é que calvinistas não creem que a graça de Deus possa ser resistida? Agora veja bem, dileto Natanael Araújo, eu vou apresentar também teólogos arminianos que criam na chamada graça irresistível. Agora é um tanto contraditório, né? Pois os teólogos arminianos, os seus antepassados criam a chamada graça irresistível. Por outro lado, vocês negam e rejeitam completamente o que teólogos arminianos do passado criam a chamada graça irresistível. Eles de fato criam, coisa que vocês não creem. Veja, por exemplo, eu gostaria de fazer essa indicação deste baita livraço, Arminianismo Proscrito, de Jailson Serafim da Silva, meu mentor. Arminianismo Proscrito, os dogmas arminianos condenados nas escrituras e na história. Mestre. Esse Jailson Serafim é mestre, ok? Veja bem, ele citando o reverendo John Wesley, pastor metodista, né? No livro Controvérsia Calvinista, volume 7, página 480 e 481. Veja o que disse John Wesley, que era arminiano, ok? Mas não negava a graça irresistível. Eu creio que a graça que traz fé e, portanto, salvação para a alma é irresistível. Naquele momento, eu creio que a maioria dos crentes pode se lembrar de alguma vez quando Deus irresistivelmente os convenceu do pecado. Eu creio que a maioria dos crentes, em outras ocasiões, viu Deus agindo irresistivelmente em suas almas. John Wesley dizia, eu creio, e os seus discípulos posteriores vão dizer, eu não creio. Veja o que disse o teólogo Timothy Mannion, autor do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, página 260. Veja o que disse esse teólogo. Vale a pena mencionar mais uma palavra a respeito da liberdade volitiva desfrutada pelos seres humanos. Estes, mesmo possuindo tal liberdade, são incapazes de escolher a Deus. Deus, portanto, pela sua bondade, equipa, preste bem atenção aqui, equipa as pessoas com uma medida de graça que as capacita e prepara a corresponder ao Evangelho. Percebe? Teólogo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não crê na chamada graça irresistível, mas esse teólogo diz que Deus chama irresistivelmente. E vocês não creem. Os teólogos e vocês creem, especialmente os do passado. Agora veja bem o que disse Jacó Armínio. No livro As Obras de Armínio, volume 2, página 100.
A fé evangélica é uma concordância da mente produzida pelo Espírito Santo por intermédio do Evangelho nos pecadores que, pela lei, conhecem e reconhecem seus pecados, sendo penitentes por causa deles. Assim, eles não apenas são totalmente persuadidos em si mesmos de que Jesus Cristo foi constituído por Deus como autor da salvação para os que obedecem a Ele, e Ele será o seu próprio Salvador, caso creiam nele. Também é através de Deus Pai que creem em Jesus Cristo como Salvador, e é por intermédio dele, preste bem atenção aqui, creem em Deus como Pai benevolente que está nele, e isto opera a salvação dos fiéis e a glória de Cristo e de Deus. Veja o que Armínio prossegue ainda na declaração de sentimentos 1, tratando sobre a predestinação. O pecador é convertido por um impulso tão irresistível que ele não apenas não consegue evitar estar sensível à graça de Deus que alcança seu interior e insta com ele, mas também deve necessariamente ter o seu assentimento a ela e assim converter-se. Tal pessoa, é evidente, não pode produzir em seu coração e em sua mente solicitude, exceto se já sentiu o mesmo movimento irresistível. Ora, teólogos arminianos criam na chamada graça irresistível, mas vocês não creem e rejeitam. E depois tem a audácia, a inconsistência, incongruência, incoerência, petulância de dizer que são arminianos. Pense nisso, ok? Abraço.